Boa noite, galera. Tudo bem? Uma boa noite para o meu irmão Noril que está entrando aí. Abraço, Noril. Abraço para você, para a família. Abraço aí para Águias, MC Águias da Liberdade. Quem mais está entrando aí? Coloque seu nome, coloque de onde você está falando. Quero mandar meu abraço para você aqui nesta quinta-feira. Boa noite, irmãozão. Tamo junto, Noril. É, quero mandar meu abraço para você, de onde você está falando. Quero saber de onde tem gente hoje. Geralmente nós temos pessoas dos quatro cantos desse nosso país. De vez em quando temos alguns de, da América do Sul, aí, de outros países da América do Sul. De vez em quando dos Estados Unidos aparece alguém. Mas é legal. Abraço para você que está chegando aí. Meu nome é William Santos, estamos juntos em mais uma conversa, um bate-papo legal que nós fazemos todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos começando aqui com o título de Sem Compromisso. Conversar um pouquinho. Quero mandar meu abraço também para Rafael. Rafael, boa noite, meu irmão. Lá de Pirajuí, São Paulo. É isso aí. Um abraço para você, Rafael Falavinha. Isso mesmo. De Pirajuí, São Paulo. Meu abraço para você, que bom que você está chegando. Quem mais? Quem mais está por aí? Nós temos geralmente pessoas do sul, do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. E eu falo daqui para vocês daqui de Itararé. Itararé, interior de São Paulo, já na divisa com o Paraná. Uma cidade de 50 mil habitantes, mas de Itararé para o Brasil e o mundo. Estamos juntos aí. E é bom saber que você está aí nesse bate-papo. É bom a gente encontrar. Eu fico ansioso por esse encontro que nós fazemos às quintas-feiras, porque já que nós não temos condições do nosso encontro presencial, nós fazemos o nosso moto-encontro virtual. Wellington Souza, é isso aí, show! Show, e a gente está junto aqui, você está acompanhando também, Wellington. Um abraço para você. Vocês pertencem a algum MC? Não? Se pertence, coloque aí que eu mando um abraço para o seu MC também. Tá certo? E gostoso, como eu estava dizendo, eu fico ansioso por esse encontro, ansioso por esse momento, porque é o momento que nós temos de fazer o nosso encontro virtual, já que não sabemos quando vamos ter o nosso encontro presencial, né? Esse ano está difícil, mas que bom que nós temos essa ferramenta onde nós podemos conversar, onde nós podemos nos conhecer, que apesar da distância nós podemos nos aproximar, né? Então, muitos de nós nos conhecemos graças a essa ferramenta. Rafael, MG Loucos do Asfalto. Opa, do Motogrupo Loucos do Asfalto. Um abraço para vocês. Um abraço para os loucos do asfalto. É isso aí. Loucos com responsabilidade, né? É isso, porque o motociclista é isso. Ele para os outros é loucura. Ele é um camarada louco, mas com responsabilidade. Esse é o verdadeiro motociclista, né? Abraço para vocês aí, tá certo? Gente, quero falar para vocês, essas lives que nós estamos fazendo aqui, eu estou colocando também no YouTube, né? Então entra lá, faça propaganda, compartilhe com os amigos, com os colegas, tá certo? E ali você pode procurar, se você colocar lá o motociclismo e a Bíblia, e você vai encontrar todas as lives que nós tivemos aqui, o nosso bate-papo, a reflexão que nós fazemos, tá certo? Então divulga pra gente aí, entra lá, se inscreve, dá um joinha lá pra gente, mas o importante é a gente estar junto aqui e poder conversar, conversar mesmo assim à distância, né, de forma virtual. Mas se chegar mais alguém aí, vou dar o meu abraço para vocês. Eu não sei, às vezes eu não consigo ver todos vocês que estão entrando, né? Mas vamos começar nosso bate-papo. Vamos entrar no sem compromisso. O que seria alguém? Como nós podemos classificar alguém sem compromisso, né? O que você acha? Coloca aí. O que é para você uma pessoa sem compromisso? Talvez pode ser aquele que não assume as suas responsabilidades. Uma pessoa sem compromisso não assume as suas responsabilidades, não é verdade? É assim mesmo. Podemos
ver pessoas que às vezes não têm compromisso com nada, não têm compromisso com a vida. E aí, deixa eu mandar um abraço aqui. Tiago Rocha, uma boa noite, meu irmão. Um abraço. Você estava esses dias lá no Nordeste, né? Com o caminhão. O Tiago Rocha, se eu não me engano, Tiago, me corrija aí se eu estiver enganado. Mas eu acho que é você que é motociclista, mas nos finais de semana você trabalha de caminhoneiro. Não é verdade? Que final de semana passado você estava no Nordeste. Se eu estiver enganado, me corrija aí, beleza? Um abraço para você, meu irmão. Que bom que você está aí com a gente, estamos juntos. Como eu estava falando, tem gente que não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com nada. E quando a gente fala que não tem compromisso com a vida, é pessoas que assumem algumas atitudes que afetam, traz prejuízo não só para si mesmo, mas como traz prejuízo para os outros. E quando eu falo isso, eu bato naquela tecla de sempre, que eu gosto de falar sempre, a gente precisa se conscientizar nesse sentido, né? Na questão do cerol, da linha chilena, sabe? É algo que vem... É algo criminoso que vem tirando a vida de muitos colegas, vem trazendo sérios problemas, sérios riscos, né, para o motociclista. Geralmente o motociclista, mas afeta outras pessoas. Teve uns dias atrás, teve uma criança que no carro, na parte de trás, janela aberta, ela com a cabeça assim próxima à janela, aquela linha corta assim e corta essa parte aqui, quase que corta um pedacinho da orelha de uma criança. Entende? Então, é algo perigoso. Aí a gente fala assim, sem compromisso, quem faz utiliza isso, faz uso dessa ferramenta, né, que vem trazendo prejuízo, às vezes tirando a vida de muitas pessoas que ganham o seu pão através da moto, né? Opa, ainda está no Nordeste, no Ceará, o Tiago Rocha. É isso mesmo. Abração, meu irmão. Tamo junto. E aí eu estava falando a respeito dessa irresponsabilidade. E a gente fala assim, mas criança não tem esse senso. A criança não tem, mas nós temos que entender uma coisa. Não é só criança. Tem muitos adultos, tem muito marmanjão por aí. E criança, e a responsabilidade é dos pais. Cadê os pais que não cuidam disso? Mas quem pode com as crianças hoje? Espera aí, mas se um pai e uma mãe não pode com uma criança, quem pode então? Não é verdade? Então é algo que nós temos que pensar, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Quando eu não quero assumir, na verdade eu sou sem compromisso. Não é isso mesmo? Né? Sem compromisso, não sei o que você acha, mas talvez também aquele camarada que às vezes pega uma moto e sai feito louco por aí, sai feito louco na rua, né? Cortando giro, abre o escapamento, fazendo barulho no último, às vezes não respeitando proximidades de hospital, não respeitando às vezes horário à noite, não respeita as pessoas. Você quer empinar, quer fazer o que quiser com a moto, faça, mas tudo isso tem hora e lugar, não é verdade? Então nós temos que ter um compromisso com a responsabilidade, o compromisso com a sociedade. O que nós fazemos, né, reflete nos outros, para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter isso como consciência, né? E agora, falando também na questão de sem compromisso, existem muitos parceiros, muitos motociclistas que às vezes não faz parte de um MC e não tem problema nenhum. Você pode gostar desse estilo de vida, mesmo sem pertencer a um motoclube, a um motogrupo, né? Não tem problema nenhum. Agora, mas é gostoso, né? É legal quando você faz parte desse MC. Um abraço aqui para Cida Moura. Cida, Deus abençoe, que bom que você está aí. Você concorda com isso, Cida? Se não concorda, pode falar também. Aqui é para você se expressar, tá certo? Você pode falar, dar a sua opinião, dar suas ideias aí. Se você não concorda, fala assim, olha, eu penso diferente. E não tem problema pensar diferente, né? Deus criou a diversidade, não é? Nós somos diferentes, mas é importante, mesmo nas diferenças, a gente saber se harmonizarmos um com o outro. E como eu estava falando, nós temos muitos parceiros motociclistas que às vezes não fazem parte de um MC. Não tem problema, mas às vezes ele tem aquela amizade, quantas vezes ele sai com um, com o outro, né? E nessa questão de saírem, ele pode... Tem problema ele fazer parte de um motoencontro? Não tem problema. Tem problema ele sair, opa, ele como é que fala?
ele é simpatizante de um MC, e aí ele de vez em quando sair para algum lugar, não tem problema. Aqui tem só um. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Rafael está falando, o motoclubismo é uma extensão do motociclismo. Não é o motociclismo em si, mas o motociclismo vem em primeiro lugar. É isso mesmo. Você está coberto de razão, né? E é desse jeito. Então é por isso que nós estamos falando. Não tem problema você não fazer parte. Agora, quando você se identifica, e alguns até, inclusive, às vezes não querem fazer parte porque ele se sente preso. Eu quero liberdade. No motoclube, nós somos livres, mas nós temos as nossas regras, temos algumas coisas que nós precisamos cumprir em qualquer grupo, em qualquer sociedade, em qualquer empresa, em qualquer lugar que envolve pessoas, nós precisamos de organização. E as regras é justamente por isso. Né? Já pensou uma sociedade sem regras? Né? Vira uma loucura só. Né? Uma baderna só. Então, agora, alguns falam assim, não, eu não quero fazer parte do MC, eu gosto de participar com o pessoal sempre que eu posso. É um direito que cada um tem. Né? Eu, particularmente, eu gosto. Sabe? As regras, elas trazem disciplina, e a disciplina faz bem pra gente também. Agora, nada impede de alguém falar assim, não, eu me senti mais à vontade, mais livre depois que eu saí. Tem isso? Lógico que tem. Uma coisa é verdade, aonde tem pessoas, tem problemas, tem dificuldades. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. Bruno Alex, o título do vídeo chamou a atenção. Conciliar minha religião católica. Irmão, é isso mesmo. Aqui nós falamos de motociclismo e Bíblia e sem placa de religião. Nós somos todos irmãos, tá certo? Nós somos irmãos estradeiros, nós somos irmãos de sangue, nós viemos do mesmo Deus, então é isso mesmo. Participa com a gente aí, tá certo? Fica conosco e obrigado porque você está aqui com a gente. Um moto abraço para você, meu irmão. Walter Augusto, Fernando de Freitas, boa noite. Boa noite a todos aí. Ele é de Mairiporã, acompanhando. O Walter Augusto tem acompanhado com a gente também em outras lives. O Teófilo também. Graça e paz, irmão, para você também. Nós estamos juntos. Um abraço para vocês. Durbinho Júnior, agora o pessoal começou a entrar aí. É isso mesmo. Durbinho Júnior, um grande abraço, meu irmão. Tamo junto aí, obrigado. Eu fico assim, muito feliz com esse carinho de vocês, com esse companheirismo. Um abraço assim imenso para vocês, tá bom? Não tem como agradecer essa participação. E como eu estava falando, é bom esse bate-papo, é boa essa conversa entre nós aqui. Estamos falando a respeito do compromisso. Então, alguns não querem ficar um pouco mais livre, mas aquele que se dá bem, e estava falando, experimenta fazer parte de um motoclube, vai conhecendo aos poucos, porque isso você vai pouco a pouco, mesmo porque para você fazer parte do MC, você passa por aquele período até o seu encoletamento, para ver se é isso mesmo que você quer, para o motoclube ver se você também está se encaixando, está feliz ali, né? Então, isso é importante. Um grande abraço, Durbinho. Tamo junto, meu irmão. E então é legal esse momento. Então, alguns não querem esse tipo de compromisso. Né? Veja só, alguns querem participar, querem estar, mas não querem esse compromisso. É um direito que tem. Né? Então, ou seja, essa questão sem compromisso envolve tantas coisas. E no plano espiritual, como que isso funciona? Né? Aqui nós vemos que é legal esse encontro que nós fazemos, é legal você participar do MC, mas é legal você também ser um motociclismo, pertencer ao mundo motociclístico, às vezes sem pertencer ao MC. Isso vai de cada um. Como eu estava falando antes, quando você faz parte de um grupo, de um MC, vai ter problemas? É lógico que vai, sempre tem um probleminha. Uma coisa nós temos que ter em mente. Aonde tem gente, tem problema. Por que às vezes tem problema? Porque eu estou aqui. Se eu não tivesse aqui, seria um problema a menos, né? É assim. Porque quando nós chegamos, fazemos parte de um grupo, nós chegamos lá com os nossos defeitos. Não tem como eu deixar o defeito ali no cabide, lá em casa, e ir para lá. Agora, quando eu estou lá, eu estou perfeito. Não é assim. Né? É muito legal, mas
isso faz parte do nosso caráter, ele transparece as nossas atitudes e os nossos defeitos, as nossas qualidades estão ali juntos. E não é verdade? É verdade, Rafael. O problema maior do motogrupo é porque eu faço parte, porque eu chego lá com o meu defeito, não tem jeito. Mas é assim, alguns assumem esse compromisso, outros não. E no plano espiritual, existem alguns que assumem o compromisso e existem alguns que não assumem? Existe também. Eu gostaria de fazer uma reflexão, não vou demorar, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com você. O que a palavra de Deus nos fala? Lembrando que aqui eu não falo de igreja, tá? Não falo de religião, eu falo no que a Bíblia, as reflexões que a Bíblia, as lições que elas nos ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. E quem é ateu não deixa de ser meu irmão. Tá certo? É uma escolha que ele fez e eu tenho que respeitar. O próprio Deus respeita, né, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Na verdade, foi ele que deu o livre-arbítrio para mim e para você. E se ele fez isso, quem sou eu para agir de forma contrária, para desrespeitar? Não é verdade? Então, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma breve reflexão. Abra sua Bíblia, se tiver com a Bíblia aí do lado, abra no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas no capítulo 22, a partir do verso 54. É uma história conhecida de todos nós conhecemos essa história, que fala justamente um pouco antes de Cristo ser crucificado. O que aconteceu? Cristo, quando estava naquele momento próximo, chegando a hora da sua crucifixão, ele estava ali tenso, ele estava abatido, e ele foi no jardim de Getsêmani para orar. E enquanto ele estava ali, chega os oficiais, né, do sumo sacerdote para prendê-lo. Tá certo? E quando isso acontece, você lembra aquela história de que quando eles chegam, o apóstolo Pedro ali, com uma espada, com uma faca, ele corta a orelha desse oficial do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, e Cristo, ele repreende Pedro. Por quê? Porque o trabalho de Cristo não era através da violência, não era isso. O trabalho de Cristo era pregado através do amor. Né? Se ele quisesse, ele tinha poder para se livrar daquilo, mas ele escolheu se entregar, sabe por quê? Por amor a mim e a você. Boa noite, Wilson, Simon, um abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Então, essa foi a escolha, e ele fez isso por amor. Eu vou falar uma coisa para você. Não mataram a Cristo. Peraí, como é que é isso, William? Quando eu digo que não mataram a Cristo, é que Cristo que se entregou. Porque eu não tenho, nem ser humano nenhum, tem o poder de prender e matar a Cristo. Isso só ocorreu porque ele se permitiu. Então ele se entregou à morte. Porque senão nenhum teria capacidade de levá-lo, prender e matá-lo. Tá certo? Então, quando eu digo que ninguém matou a Cristo, foi nesse sentido. É porque ele se entregou. Tá certo? Por amor a mim e a você. E quando eles estavam lá, então aqui vem no verso 54, leia aí, junto comigo, acompanhe comigo, para não dizer assim, o William está lendo outra coisa. Um abraço para o meu irmão honorável, Mauro, abraço para você, meu irmão. É isso mesmo, Durbinho, ninguém é perfeito. Nós temos que respeitar uns aos outros. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui, né? Eu estava em outro lugar, mas não aqui. Né? E assim, ninguém é perfeito. Por isso que nós temos que respeitar o meu irmão, porque às vezes aquilo que para ele é difícil de vencer e para mim é fácil, naquilo que ele tira de letra, para mim talvez seja a maior luta. Então nós temos que respeitar. Tá certo? Temos que respeitar mesmo, é isso. E aqui então vem falando justamente nesse momento. Lucas no capítulo 22, a partir do verso 54, nós vamos ler um trechinho aqui, mas presta atenção, leia junto comigo aí. Foi quando eles vieram então para prender Jesus e Jesus é levado. E aqui no verso 54 diz assim, olha, então prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E aqui diz que Pedro seguia de longe.
E quando eles acenderam fogo ali, no meio do pátio, juntos se assentaram, e ali Pedro tomou lugar entre essas pessoas que estavam ali no pátio. E aí aqui fala que entre uma criada, vendo assentado perto do fogo, olhando para ele, disse assim, olha, este estava com ele, este estava com Jesus. O verso 57 fala assim, mas Pedro, ele negava, dizendo assim, mulher, eu não o conheço. Sabe? E aí, no verso 58, fala que pouco depois, outra pessoa vendo ele, disse, também tu és um dos tais. Pedro, ele protestava e falava assim, homem, eu não sou, eu não faço parte daquele grupo, eu nem conheço. O verso 59 fala que, tendo passado cerca de 1 hora depois dessa, quando ele fala para o homem que não conhecia, fala assim, ó, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo, esse também verdadeiramente estava com ele, porque é Galileu. Lá no Evangelho de Mateus fala assim, a tua maneira de falar te condena, você é um deles, você é Galileu, sabe? Você é um deles. E nessa hora, no verso 60, Pedro fala assim, ó, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que você está dizendo. E logo estando Pedro ainda a falar, o galo cantou. Então ele fala assim, olha, esse momento foi interessante, que Jesus falou para Pedro que Pedro iria negar. E Pedro sabe que responde, antes de ser preso aqui, antes de Jesus ser Pedro, Pedro responde assim para ele, olha, ainda que o Senhor seja uma pedra de tropeço para os outros, para mim jamais será. Sabe? E agora, Jesus falou que iria negar antes do galo cantar. A hora que Pedro nega pela terceira vez, ele estava ainda falando, negando, praguejando, quando o galo canta. E o verso 61 fala assim, olha, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, aqui tem um ponto interessante. Veja só, Pedro, antes de Jesus ser preso, ele tinha dito para Jesus que ainda que Jesus fosse pedra de tropeço para os outros, para ele jamais seria. O que você acha? Pedro estava mentindo, estava falando a verdade? O que estava acontecendo? Pedro falava a verdade, ele estava falando do coração. O problema, sabe qual é? O problema de Pedro é o problema meu e o problema seu, porque a gente não se conhece, a gente mal se conhece. Sabe? Às vezes a gente acha que a gente vai ter um tipo de reação e na hora que as coisas acontecem, a nossa reação às vezes é totalmente diferente. Eu já tô com a barba branca, né? Mas quando era mais novinho, você nunca pediu a menina em namoro? Quem é mais da minha idade? Hoje eu não sei como é que funcionam as coisas estão mais rápidas, né? Mas naquela época, você ensaiava, você pensava o que ia falar para ela, você, às vezes até, eu ensaiava ali em frente ao espelho o que eu ia falar para ela, e a hora que chegava lá, falava tudo diferente. Dava um branco, já saía, você esquecia tudo que você tinha imaginado. Né? Então era assim, Pedro, ele foi sincero, só que ele não se conhecia. Interessante que aqui diz que Pedro, quando ele olha para Jesus, ele vê o que acontece. O que aconteceu então? Se Pedro era realmente amigo de Jesus, né? Um abraço aí, José Valdênio e Estefânia, um abraço para vocês, Deus abençoe. Se Pedro realmente amava Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que ele negou Jesus? Porque ele traiu a confiança de Jesus? Ele não era seu amigo? E você vê que ele era sincero, porque quando chegaram para prender Jesus, ele ainda tenta defender, ele corta a orelha do oficial lá do sumo sacerdote. E o que aconteceu? Será que ele, na verdade, ele estava pronto a lutar por Jesus? Ele estava pronto. Só que
o problema dele é às vezes o problema meu e seu. Como é que é o título dessa live de hoje? Sem compromisso, né? Como assim, William? Sem compromisso? Pedro não tinha compromisso? Às vezes nós temos, mas na hora H nós queremos fugir, queremos escapar dele. O que aconteceu? Você quer ver a resposta? Qual o problema que levou Pedro a fazer tudo isso, a atrair a confiança de Jesus, aquele a quem ele tanto amava? Está logo no começo. Lá no verso 54, o primeiro verso que nós lemos, vamos lembrar, vamos ver o que está escrito aqui. Aqui fala assim, ó, então... Verso 54 do capítulo 22 de Lucas. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E aí, logo em seguida, a próxima frase fala assim: Pedro, porém, ele seguia de longe. Aí estava o problema. Sabe qual é o problema nosso? Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes eu vou viajar, que a gente pega a estrada, né? Agora a gente está meio parado, porque com essa pandemia, mas às vezes a gente vai pegar a estrada, o que acontece? A gente pede a proteção de Deus na estrada, na ida, no retorno, a gente pede que Deus proteja aqueles que ficam em casa, porque a gente quando voltar quer encontrá-los bem, quer encontrá-los saudável, quer encontrar do mesmo jeito que a gente deixou. Só que a gente pede para Deus, mas na hora de assumir um compromisso com Ele, a gente não quer. Você já percebeu? Ah, não, isso aí é para os outros, isso não é para mim. Por que é sempre para o outro? Imagina só, que a misericórdia de Deus é muito grande, né? Mas você sabe, é isso mesmo, Rafael. A palavra de Deus precisava se cumprir, é isso mesmo, né? Então, veja só, o que é interessante é que a gente, estava falando, a gente assume, mas na hora a gente não quer. A gente pede, a misericórdia de Deus é tão grande que a gente pede e Ele ainda nos atende. Mas imagine só, vamos dizer, nós dois somos amigos, parceiro, mas cada vez que eu encontro você é só para pedir. Você já pensou? Pede um dinheiro emprestado, pede uma roupa, pede um negócio, pede outro, pede a moto. Você não vai querer emprestar. Mas a gente... A hora que ele vê você de longe, ele já vai querer fugir, porque você só está para pedir. Eu só estou para pedir. Não é assim? Parceiro é aquele que ri junto, é aquele que chora junto. A hora que precisar pedir, pede. A hora que... Sabe? O compromisso entre os dois, aquele compromisso de lealdade, de respeito, de fidelidade. Não é assim que acontece? Agora, com Deus a gente acaba fazendo a mesma coisa. Né? Quer dizer, com Deus a gente acaba fazendo isso, né? A hora que eu preciso eu peço, a hora que eu viajar eu peço, a hora que eu volto eu peço, a hora que fica alguém doente eu peço, a hora que eu preciso de dinheiro o Senhor me ajuda, a hora que eu preciso de trabalho, mas é a hora que eu estou disposto a sentar com Ele, passar tempo com Ele, ouvir o que Ele tem para falar. Como que eu ouço o que Ele vai falar? É aqui, ó, eu ouço quando, na verdade, quando eu oro, eu estou falando com Ele, quando eu leio, eu estudo a palavra de Deus, Ele está falando comigo. E às vezes Ele tem muitos conselhos, aquelas dúvidas que nós temos, os conselhos deles estão todos aqui, ó, e eu não dou atenção. Eu só quero pedir. Então eu não quero compromisso. Foi o que aconteceu com ele. Ele era amigo, ele amava, mas naquela hora ele não quis assumir o compromisso. Talvez ele estivesse aqui entre nós, vamos falar a verdade. Principalmente nesse nosso mundo motociclista, aqui dentro do motociclismo, às vezes a gente fala assim, a gente acha que ser homem forte, fala, não, de Deus não preciso de Deus. Às vezes a gente fala, mas a gente precisa da proteção dele, sabe? A gente precisa, e às vezes a gente não quer assumir isso. Então, a gente gosta de mostrar a nossa força, aquilo que nós conseguimos, a moto bonita que nós temos, o brasão que eu defendo, o MC que eu faço parte e tudo. Mas e aquele que me protege? Qual o compromisso que eu assumo com ele? Ele naquela hora, você vê como ele, de certa forma, ele era amigo mesmo, ele estava disposto a lutar e morrer por Jesus, mas na hora de talvez ser chacota de outro, porque assim, às vezes a gente fica com vergonha, né não? Aí fala assim, aquele ali usa a Bíblia, aquele ali, ele diz que é crente, crente todos nós somos.
né? Aquele que crê em Deus é crente, né? Até o ateu é crente, porque em alguma coisa ele crê. Alguma coisa ele crê. Tá certo? E por que às vezes a gente tem vergonha? Foi o que aconteceu com ele. Enquanto ele estava para lutar, ele estava disposto. Mas na hora de alguém talvez tirar assim, aquele ali faz parte, ele é um deles, ele fala igual. O jeito dele condena ele. Né? Nesse momento, sabe? É chato quando alguém tira o sarro da gente, né? Quando você serve de riso para os outros, e ele teve esse medo. E nessa hora, ele preferiu deixar o compromisso de lado. Aqui fala que ele seguia de longe. Sabe, qual o problema de seguir Jesus de longe? O problema não é que ele não quer fazer, não quer me ajudar. É que eu estou me afastando. Por mais que ele queira me ajudar, eu estou afastando, eu estou longe. Eu estou fugindo do raio de ação, não que ele não possa me alcançar, mas ele respeita a minha escolha, a minha liberdade. É isso. Às vezes nós precisamos disso também. Nós precisamos assumir um pouquinho mais, sabe? Assumir aquele que veio para morrer por mim e por você, assumir aquele que nos ajuda, assumir aquele que nos dá força para trabalhar, assumir aquele que está nos livrando do Covid-19, aquele que está dando saúde para mim e para minha família, não é? Qual o problema de eu assumir o compromisso de que eu sirvo esse Deus? Aqui, como eu falei, não importa, eu não quero saber se você é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Eu quero saber se o mais importante é aceitar Jesus no coração, porque é Ele que transforma a minha e a sua vida. É isso. Agora, veja só, sabe qual é o maravilhoso? O maravilhoso de tudo isso é que esse Deus, esse Jesus Cristo, que assim que falou com Pedro, ele fala comigo e com você. Esse Jesus Cristo que conhecia Pedro, que falou assim, olha, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Né? E ele disse, não vou fazer isso. Né? E aí, é isso mesmo. Pedro era convencido a Cristo, mas não era convertido. Às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos nos converter. O que é converter? É mudar de direção. Se eu era daquele jeito, agora eu tenho que seguir desse jeito. Se eu caminhava para a morte, eu tenho que caminhar para a vida. Né? Então é isso mesmo. Então veja só, o maravilhoso de tudo isso é que Deus, na sua misericórdia, Ele não nos rejeita. Aqui, quando Pedro ele nega pela 3ª vez, ele escuta o galo cantar como Jesus havia dito para ele. Ele se vira e vê o olho de Jesus olhar para ele. E agora ele percebe o que ele tinha feito. Quando ele olha o olhar de Jesus, por que ele se entristece? Porque agora ele percebeu que Jesus o conhecia melhor do que ele mesmo. Sabe, Jesus me conhece, Jesus conhece a você mais do que você imagina. Ele conhece os fios de cabelo da sua cabeça. Às vezes os poucos que restam, né? Mas ele conhece cada um. Sabe? Ele conhece. E quando Jesus olha para ele, ele não olha com um olhar de reprovação, mas ele olha com um olhar de amor e compaixão e de perdão. E quando ele olha assim para Pedro, Pedro não resiste. Pedro fala assim, o que é? Eu fico imaginando, isso não está escrito, mas eu fico imaginando, o que é que eu fui fazer? Que atitude foi essa que eu fiz? Que atitude é essa de que eu traí a confiança daquele que deu tudo por mim, que fez tudo por mim, que me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu sou? Como que eu fui fazer isso? E a hora que ele encontra o olhar dele com o olhar de Jesus Cristo, ele sente esse olhar de amor, compaixão e de perdão. E aí aqui diz que ele sai e chora amargamente. Eu fico imaginando ele chorando como uma criança, chorando ali de soluçar. Sabe por quê? Assim, não acreditando no que ele foi capaz de fazer. Sabe? Isso acontece conosco também, quando nós nos colocamos nas mãos dele. E isso deveria acontecer comigo e com você. Quando ele chora, isso é tristeza pelo pecado. E é isso que nós precisamos, essa atitude nós precisamos. Porque às vezes a gente fala assim, eu fiz, está feito. Não. Nós temos que aprender a nos arrepender.
Porque como eu vou ser uma pessoa melhor se eu não arrepender daquilo que eu fiz errado no passado? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Então nunca vou ser uma pessoa melhor. Se eu nunca me arrependo, nós temos a mania. Na verdade, aqui entre nós, ó, olho no olho. Na verdade, deixa eu tirar o óculos, olho no olho. Na verdade, o nosso orgulho faz com que a gente fale assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu já falei isso também. Mas sabe, eu tenho que me arrepender de certas coisas que eu faço. Porque como eu vou ser uma pessoa melhor se eu não me arrepender daquilo que eu fiz que eu não devia ter feito? Às vezes, um tom de voz mais alto, sabe, um tom de voz áspero. Então, entenda uma coisa. Assim como Pedro, ele sentiu o perdão nos olhos de Jesus, eu e você podemos sentir o perdão de Jesus na minha vida, na sua vida, sabia? Isso é maravilhoso, né? Eu fiz já tanta coisa errada, você não fez tanta coisa errada? Eu não. Se eu não fiz, se eu falar que eu não fiz, eu sou mentiroso. Nós já fizemos tanta coisa errada. Quantas vezes nós magoamos o coração desse Jesus que fez tudo por nós? Que foi ele se entregou, ele é o cordeiro substituto, ele que morreu no meu lugar. Então, eu tenho que, ao olhar para Jesus e fazer uma reflexão da minha vida, eu posso compreender, se eu for sincero de coração, que eu preciso mudar algumas coisas. É ou não é? Nós precisamos mudar, melhorar, mas isso eu não consigo fazer sozinho. Isso eu preciso deixar Ele fazer em minha vida. Quando eu aceito Ele na minha vida, diz que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, mas isso se eu estou em Cristo. Então eu tenho que olhar com Ele, com um olhar de perdão. Perdoa-me, Senhor, um olhar de arrependimento, tristeza pelo pecado e deixar Ele transformar a minha vida. Não é isso que você quer? Eu quero. Eu quero ser amanhã melhor do que sou hoje, mas eu não consigo se Ele não realizar um milagre aqui dentro no meu coração, na minha vida. E assim é você também. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós precisamos de ajuda. E esse mesmo Jesus que ajudou a Pedro, que perdoou a Pedro, que trouxe Pedro em seus braços, ele olha para mim e para você e fala assim, filho, eu estou aqui para te carregar nos meus braços. Ele fala assim, filha, eu estou aqui para te carregar em meus braços. É isso que ele quer. Ele quer carregar. Por isso que ele fala que ele quer que você tome o fardo dele e ele tome o nosso. Sabe por quê? Porque o fardo dele é suave, é leve, o meu é pesado. E eu não consigo levar sozinho, é muito pesado, é muita dor para mim. Então ele quer trocar. Não é isso que você faz pelo seu filho? Você ajuda, você carrega e você leva, você faz o que for preciso para salvar e para proteger o seu filho. Você acha que se eu que sou mau sou capaz de fazer isso? Você acha que Deus não faz isso com você? Não faz isso por mim? Não é o que você quer na sua vida? Você quer que Ele transforme você? Você quer que Ele transforme uma nova criatura, uma pessoa melhor? Eu quero. Você quer? Levanta a mão aí. Eu não estou vendo, mas levanta. Não precisa ficar com vergonha. Levanta a mão. Aí onde você está? Levanta. Você não quer que Ele te faça uma pessoa melhor? Levanta a mão. Eu quero. Se você quer. Aí onde você está? Feche os olhos. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de entrega e pedir que Ele complete aquilo que eu não sou capaz de fazer? Vamos fazer isso? Então feche os olhos. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque apesar dos meus erros, apesar dos nossos pecados, o teu amor é infinito. E através de Cristo Jesus, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, porque hoje o Senhor olha para nós com um olhar de perdão e um olhar transformador. Senhor, que nós possamos, cada um de nós, entregar nossas vidas em Tuas mãos e deixar o Senhor fazer de nós uma nova criatura. Faça-nos uma pessoa melhor.
Assim como tu fizestes com Pedro, faça também um instrumento a ser usado em tuas mãos. Suplicamos as bênçãos de Deus sobre cada um que aqui está, aqui nessa live, que cada um que passou por aqui, que essas bênçãos de Deus possam alcançar os nossos queridos onde quer que eles estejam. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua presença, mas o mais importante é o que Cristo pode fazer na sua vida, tá certo? Quinta-feira que vem nós estamos juntos de novo, beleza? Às 20 horas. Um abraço enorme, gigantesco para você. Que Deus o proteja, que Deus cuide de você. Eu estou aqui para servir você, tá certo? Se você precisar de que alguém ore por você, por alguma situação que você esteja passando, mande lá uma mensagem para mim, pode mandar no privado, pode mandar aí, eu estou para orar por você, eu coloco você na minha listinha de oração e quero orar todo dia por você, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso e eu sou aqui seu servo. Até quinta-feira que vem, Deus te abençoe e até lá, um moto abraço para você.